Um dia, eu, um jovem catarrento, no auge dos seus 8 anos de idade, fui numa feirinha de jogos comprar um jogo novo. E no meio daquela variedade de jogos, estava lá um jogo novo do Crash. E eu, não soubesse nem nada, comprei automaticamente. Mas chegando em casa, eu percebi uma coisa meio estranha. O Crash estava saindo na mão. Aí eu pensei, que fizeram com esse jogo? Do nada, o Crash saindo na porrada. O menino raposo que só pulava, girava e tinha cara de besta, agora tava tatuado e saindo na mão com os outros, achando que tava no clube da luta. E não, pessoal, não foi um delírio coletivo de vocês, não foi um delírio coletivo. Esse jogo existiu. Eu sou o Kelvinho e hoje vamos falar do Crash of the Titans, ou Crash of Titans. Um jogo que ninguém pediu, mas chegou literalmente dando porrada na porta. Bom, pra você entender o tamanho do choque que foi ver o Crash saindo na porrada, a gente precisa voltar uns anos atrás. Lá pro final dos anos 90, início dos anos 2000, Crash Bandicoot não era só um jogo, ele era o jogo. Eram os ovos de ouro da Sony, rival direto do Sonic e do Super Mario. Mas aí, um belo dia, a Naughty Dog, que tinha feito os 3 primeiros jogos lá no PlayStation 1, saiu da franquia, não produzia mais. E foi aí que tudo começou a ficar um pouco estranho. Os jogos do Crash começaram a perder a identidade. Mas ainda assim, quando saiu um jogo novo do Crash, a gente esperava uma coisa: jogo de aventura, ele girando, pulando, nada além disso. Aí de repente, no fatídico dia 7 de outubro de 2007, chega um jogo chamado Crash of the Titans. Lançado para PlayStation 2, Xbox e Wii, o jogo prometia renovar a franquia, trazer novos ares para aquele universo. Só que ninguém estava preparado para uma coisa: o jogo era tudo menos Crash. Você não pulava mais nos inimigos para matar eles, você não girava mais para bater neles. Na verdade, você ainda girava, só que não para bater neles, para voar. Você pulava e saía girando igual um doido, planando pelos ares. E tinha uma novidade que surpreendeu todo mundo: agora o Crash dava porrada. O problema é que ninguém pediu isso. Bom, agora você não só batia no inimigo e matava ele, agora você tinha que sair na mão com ele, fi. E mais, agora você podia controlar gigantes, titãs. Você podia bater neles até ele ficar tonto e você pular neles e controlar eles. E isso virou a base inteira do jogo. E pessoal, quando o jogo saiu, a crítica ficou um pouco dividida. A média ali no Metacritic ficou mais ou menos entre 65 e 70. Ou seja, nem muito ruim, nem muito bom. Teve um site que chegou a dizer uma coisa que eu concordo muito, abre aspas: é um jogo sólido, porém sem identidade. O maior problema não era nem o jogo, era o nome. Mas como assim, Kevin? Por que o nome? Porque pra muita gente, pessoal, esse jogo seria muito melhor recebido se tivesse outro nome. Até porque ele é tudo menos um jogo do Crash, né, pessoal? Vamos combinar. E isso não é nem opinião só minha, viu, pessoal? Alguns comentários na época do lançamento diziam o seguinte, abre aspas: não é um jogo ruim, só não parece Crash. Se fosse um jogo novo, tava ok. E não parou por aí, pessoal. Os fãs detestaram o visual novo, tatuagem, o Crash com uma cara de vida louca, os personagens nada a ver, tudo mudado. Eles queriam atualizar o Crash e deixar ele mais moderninho para a nova geração daquela época. Eles queriam chamar a atenção do público novo, da molecada nova. Até porque a maioria que jogou o Crash lá no PlayStation 1, quando saiu pro PlayStation 2, já estavam mais velhos, né, pessoal? Mais maduros. Crash Radical não foi pra cá. O jogo foi feito pela Radical Entertainment, que queria dar um tom mais moderno e jovial pro Crash. Resultado, o jogo tentou inovar, mas deixou os fãs completamente divididos entre quem amou o jogo e quem detestou. Bom, eu confesso que na primeira vez que eu joguei, eu detestei. Eu fiquei incrédulo, tipo, que de jogo é isso? Acabaram com o Crash, isso aqui não tem nada a ver. Joga isso no lixo. Como é que eles ousam fazer uma coisa dessa com o Crash? É absurdo. Eu desliguei o videogame, taquei ele no canto ali, deixei ele mofando por semanas lá na estante. Ficou acumulando mofo lá. Só que aí um belo dia, de repente, não sei porquê, eu resolvi dar uma nova chance pra esse jogo. Resolvi retestar, né? Pra ver se era ruim daquele jeito mesmo, né? Só que aí eu fui jogar sem tentar ficar comparando com o Crash do PlayStation 1. E o resultado, eu até que me diverti. O jogo não era só porradinha e girozinho no ar. Ele tinha mais que isso. Ele era diferente, mas ele tinha uma história amarradinha ali. Tinha personagem divertido e a gameplay era viciante, pessoal. Te prendia de verdade. E até as músicas eram legais, pessoal. Até as músicas eram daorinha de ouvir. E era muito legal você dominar as feras do jogo e sair por aí controlando elas, destruindo tudo que tem na sua frente. Sensação de poder absurda. Bom, e por que minha opinião mudou tanto depois que eu joguei de novo? Porque, gente, quando você para de comparar uma coisa com a outra, as coisas começam a fazer mais sentido. Porque você vê que ele não queria ser o Crash.
Ele queria ser algo novo, algo diferente. E nessa proposta, ele se sai bem. O jogo funcionava nesse sentido. E para você, jovem gafanhoto, entender mais ou menos como é que foi a recepção desse jogo na época, foi igual como saiu o God of War 2018, que mudou totalmente a franquia, não tinha nada a ver com jogos clássicos, e muita gente odiou e muita gente gostou muito. Pra você que é jovem e não viveu essa época, foi basicamente isso que aconteceu com Crash. E sim, o jogo tem muitos problemas, não vou dizer que é um jogo perfeito, mas ele também tinha muitas ideias boas, controlar os inimigos, você finalmente podia jogar o Crash de 2, tinha aquela variedade de cenários, e uma gameplay bem viciante. E foi aí que eu percebi uma coisa muito importante. O problema às vezes não tá naquilo que a gente tá vendo. O problema é a expectativa que a gente coloca naquilo. Porque muitas vezes quando algo foge do padrão, a gente tende a ignorar sem mesmo conhecer antes. Mas e você, gostava desse jogo? Ou era do tipo que detestou também, jogou no lixo pra nunca mais ver de novo? Que até hoje acha que esse jogo foi um absurdo, que nunca deviam ter lançado? Ou você era o tipo de pessoa, porque tem esse tipo de pessoa também, que só jogou esse Crash na vida, que nem sabia que existiam os clássicos? Quando foi ver os clássicos lá, você falou, nossa, nada a ver, isso é um lixo. Só mais meu Crash of Titans aqui. Fala aí pra mim qual grupo aí você se identifica mais. E se você curte esses jogos relíquias, clica aqui no link que eu também fiz um vídeo falando sobre o Crash 2 Insanity. Aquele Crash que nunca teve um remaster, que é difícil pra caramba jogar. Você só joga se tiver emulador PlayStation 2 ou PlayStation 2 na mão ali. Senão você não consegue jogar. Eu fiz um vídeo sobre esse jogo. Dá uma olhada que ficou muito legal, pessoal. Não se esquece de se inscrever, porque senão você nunca mais vai ver esse canal aqui na sua vida. Se inscreve, porque tô te avisando, você não vai ver esse canal aqui de novo não, hein? E é isso aí, pessoal. Eu te vejo no próximo vídeo. Falou!